Oi, meus bonitos, tudo bem? Olha, eu aqui de novo, dessa vez para falar sobre um outro assunto que eu gosto muito, que é a importância da leitura. Bom, que ela é importante a gente já sabe, mas eu quero trazer um pouquinho para nossa discussão como é que nós podemos formar bons leitores ou leitores competentes. Eu vou começar com uma citação do grande sociólogo Antônio Cândido, que ele é um estudioso, né, e crítico literário, e ele defende que a literatura é um direito fundamental. E aí, olha que interessante, ele fala que ela é um dos instrumentos de instrução, educação e formação, e por isso não se pode ser negado o acesso a ela. Se a gente for parar para pensar que a ficção é uma necessidade humana, né? Afinal de contas, todos nós gostamos de sair um pouquinho da nossa vida agitada, né? Concreta aqui, e ir um pouquinho para esse mundo da ficção, a gente tem que pensar que a literatura é, sim, uma necessidade que passa, então, a ser considerada um direito aí de todo cidadão. A questão é, como é que a gente prepara, como é que a gente desenvolve o gosto por essa leitura, pela literatura, né? Como é que a gente faz como é que é construído todo esse caminho? E é sobre isso que a gente vai conversar agora. Mas quando a gente fala de ficção, provavelmente vem assim, o filme, né? Vem a tela na frente. E é aí que mora o problema. Hoje, principalmente com esse mundo totalmente globalizado, a gente tem muito acesso às telas, né? Então, se não é o computador, se não é a televisão, a própria televisão, é o celular. Onde nós, adultos, né, os pais responsáveis aí pelas crianças, estamos toda hora lá conectados e, consequentemente, eles também. Porque, afinal de contas, a gente sabe que a criança, ela aprende pelo exemplo. Então, eu vou colocar uma imagem aqui na tela para que vocês... para confirmar essa minha fala de agora. Quando eu coloco essa imagem para vocês, eu acho que a gente já responde a pergunta, né, inicial. Como é que a gente forma um leitor competente ou como a gente desperta aí o gosto pela leitura? Só existe um caminho, é convivendo com a própria leitura, né? Convivendo com pessoas que praticam a leitura. Porque vamos pensar que o leitor, ele não se torna leitor sozinho. Ele precisa do outro para fazer a troca, né? E principalmente para o leitor iniciante, ele vai precisar dessa experiência que acontece normalmente de um leitor experiente lendo para ele ou compartilhando a leitura e assim por diante. Se a gente for falar, não precisa, né, eu acredito, mas vamos mencionar aqui um pouquinho da riqueza da leitura. Por que ela é tão importante? E não é uma coisa para o futuro, ela é importante para agora, né? Porque a criança que lê, ela vai com certeza ter um senso mais crítico, ela vai ter né, desenvolver mais a imaginação, a criatividade, ela vai saber se posicionar melhor, né, até a própria oralidade, ela vai aumentar, ampliar aí o seu vocabulário, vai produzir uma escrita com uma ortografia mais correta. É lógico que esse acesso à leitura, ela traz um monte de benefícios à vida desta criança. Principalmente se a gente pensar que a criança, quando nós, né, não só a criança, mas quando nós estamos lendo, nós estamos entrando naquele mundo de ficção que eu estava dizendo logo no início deste vídeo, que é um momento que você se transporta para o local daquele personagem, você começa a entender que a vida tem ciclos, então ela tem começo, tem meio, tem fim. A gente vai olhar ali, vai se deparar com situações de amor, de ódio, de inveja, de revolta, de frustrações, de perdas. Então olha quantas coisas importantes que aquela criança, né, tá tendo a oportunidade de olhar, né, e se colocar naquele cenário para depois também pensar a própria vida dela. Fora que a gente consegue ter acesso, né, a uma diversidade gigantesca cultural e tudo isso vai ampliando o nosso entendimento, né, a nossa compreensão de mundo. Que então ela é importante, a gente pode ficar aqui enumerando por horas, né, os benefícios da leitura para a vida das pessoas. Agora, como a gente desenvolve este hábito, é que normalmente eu digo que as escolas pecam, né? Que nós pecamos como professores. Primeiro porque normalmente a escola ela afasta os alunos da leitura.
ela cobra, né? Então, olha, você precisa gostar de ler. A leitura é muito importante para sua vida, mas ela não te aproxima dela, né? Principalmente quando ela coloca ali, olha, você precisa ler este gênero. Então, são 4 livros, né? Um por bimestre, por exemplo. E aí esses livros, eles vêm junto com um encarte para você responder, ou com uma tarefa, né, uma ação ali, uma atividade. Você precisa ler o livro e fazer um resumo, você precisa ler este livro e responder isso, ou você precisa ler para fazer uma prova, olha, tudo isso vale nota. Então, essa obrigatoriedade, ela tira o prazer, porque leitura é algo estético, é uma coisa que precisa ser desenvolvida a sensibilidade, o gosto, né? E isso é muito pessoal. Então, quando a escola já determina você vai ler este livro, este título, este gênero, ela já está determinando o que você tem que fazer. Ela não está propiciando aquele momento para que você perceba o quanto aquilo é prazeroso. Ela não está te trazendo isso. Vamos pensar que o hábito da leitura, ele, lógico, vai começar lá em casa com os familiares que fazem a leitura, né, para as crianças, que contam historinhas. Este estar junto, esse compartilhar a leitura, né, essa literacia familiar que hoje nós chamamos, ela é muito importante, porque ela vai já despertando aquele gosto, né, aquele sentimento, e tem que ser uma coisa que toca mesmo, né, que seja emotiva, para que a criança sinta o prazer daquilo. A gente está falando de sensação mesmo, de sentimento, o quanto que eu gosto. Gostar é um sentimento, então, o quanto eu gosto de fazer aquilo. Se eu já coloco aquilo como uma imposição, eu não dou tempo, né, nem espaço para a criança perceber os próprios sentimentos que ela tem sobre aquilo. Só que nós ali dentro da escola, a gente tem uma intencionalidade, né, que já é toda... Se a gente olhar até para a nossa base nacional comum curricular, ela já determina ali, né, já organiza todos os gêneros que nós vamos ter que trabalhar com essas crianças. Mas para além de trabalhar apenas assim, como traz as apostilas e os livros, aquele texto, aquele trecho do texto fragmentado com perguntas de interpretação, muitas vezes a gente fica preso muito nisso ali para falar sobre as características do gênero e deixa a parte mais importante de lado. E é essa, né, sobre essa que a gente precisa falar, que nós precisamos priorizar. Então, eu vou enumerar algumas coisas aqui, lógico que tem muito mais coisas do que isso, mas eu acho que é muito importante a gente falar e criar o hábito de fazer isso com os nossos pequenos, com os nossos alunos. Então, primeiro de tudo, é conviver com as práticas leituras. Então, professores, quando formos planejar, fazer lá o nosso semanário, todos os dias, coloquem no seu planejamento a leitura. E não deixem que as situações do cotidiano, né, que é sempre uma caixinha de surpresas, não deixem que elas tirem de você o momento da leitura. Ele tem que ser prioridade. Ele não precisa acontecer no início da sua aula, nem no meio, no fim, não tem nada definindo o momento que precisa acontecer. Você vai saber o melhor momento, né? Quando eu dava aula para as crianças, no ensino fundamental, eu sempre colocava na minha rotina a leitura. Normalmente ela acontecia no início da aula, mas às vezes não era possível, e às vezes eu fazia no meio, no final, não importa quando, importa que ela seja feita, importa que eu traga para o meu aluno e que eu saiba escolher. Então, além de ler aí todos os dias para os alunos de vocês, ter tempo para isso, né? Dediquem tempo para isso, o tempo para ler, voltar naquele livro, né? Às vezes despertar só pelo livro, eu adorava fazer isso, eu lia o título e dizia, o que vocês acham, né, que está, o que esse livro vai contar. Já é uma estratégia, né, levantamento de hipóteses ali, uma estratégia de leitura, né, que você já está fazendo com seus alunos, sem trabalhar as estratégias de leitura. Então, tenha tempo, dedique tempo para isso. Um segundo apontamento é um acervo de qualidade. Então, é muito importante que nós conheçamos, né, quais são os autores ali nacionais ou os internacionais que estão sendo publicados, o que está em voga, então, assim, é importante a gente visitar, né, as feiras aí literárias, os bienais, né, do livro, para a gente ver o que tem no mercado, o que está. E sempre eu digo isso, escolham as leituras para os alunos de vocês, leiam previamente, se preparem para isso, porque a gente precisa escolher os livros, né? E esse livro tem que ser aquele livro que toca, que tem uma história que é dinâmica, que é interessante. Se for interessante para você, com certeza você vai levar isso para os seus alunos, tá? E vai despertar esse interesse.
Um terceiro apontamento que eu anotei aqui é a diversidade, né, desse acervo. Lembra que eu acabei de comentar, a gente tem o costume de já levar os gêneros, né, o título, o gênero já definido, pré-definido para os nossos alunos. Quando você tem uma diversidade de gêneros, você consegue atender a todos, né, a todos os gostos. Então deixa isso, né, como livre. Então já vou deixar esse outro apontamento aqui, né? Então a escolha tem que ser livre, a escolha tem que... Eu até costumo comentar que os meus filhos são muito leitores. E o meu filho mais velho, ele era aquela criança que não gostava de ler outros livros, livros diferentes, ele só gêneros diferentes, ele gostava só de HQ, né, que são as histórias em quadrinhos. E era só histórias em quadrinhos, só gibi, e eu falava, deixa ler. Vai ter algum momento que ele vai se interessar por outros gêneros. Então eu respeitei muito esse espaço dele, assinei histórias em quadrinhos, né, Turma da Mônica e tudo mais. Ele não gostava de Saiba Mais, tinha as escolhas dele, né, ele não gostava de Saiba Mais, ele queria aquele, né, clássico do Turma da Mônica. Então vamos nesse. E foi aos pouquinhos, até o momento que ele começou lá a se interessar, o Diário de um Banana, daqui a pouco se interessou por outro, hoje já tá lendo livros, né, agora tá na época de mistérios, de contos de mistério, então assim, são fases e a criança precisa se descobrir como leitora, né, e nós precisamos incentivar, fazê-los conviver com essas práticas, ler sempre, mas nós não temos este hábito. E se a gente quer que nossos filhos tenham o hábito leitor, a gente precisa ajudar a desenvolver essa habilidade, né? E a gente faz isso conforme a gente faz na prática, ok? Como professores, eu vou colocar para vocês o planejar a mediação. Então, assim, em casa é o momento de estar junto, de conversar, de dialogar, de falar o que você mais gostou neste livro, como que foi, o que você mudaria no final, o que você não gostou, porque eu sempre digo que a criança também tem que perceber que ela pode não gostar e tá tudo bem. Todos nós seres humanos gostamos e não gostamos também das coisas, e eles têm que manifestar este não gostar, do que não gostou, por quê, né? E essa conversa, este contato todo vai desenvolvendo também a oralidade na criança, que é muito importante. Mas vocês, né, nós professores, a gente precisa mediar este momento. Então, eu preciso fazer o planejamento da leitura, que vai desde quando eu vou escolher a leitura e como será essa leitura. Então, hora vai ser uma leitura coletiva, hora vai ser uma leitura compartilhada, que eu vou me aprofundar mais naquela leitura, então eu preciso lá planejar, né, quais serão as minhas perguntas, o que eu quero saber, porque assim, a gente não pode também toda hora fazer leitura para fazer perguntas, senão a gente também estamos fazendo aquilo que eu comentei agora há pouco, né? A gente está fazendo a criança sempre ter que ler para ter uma resposta, e não é isso. Leitura é sensibilidade, é gosto, é estético, eu preciso ler para me entreter. Alguns momentos eu também vou usar a leitura, todos escrevemos e lemos com propósitos, em algum momento eu vou ler também para responder. Então, quando for esta questão, eu preciso planejar esta mediação, eu preciso pensar em quais perguntas serão feitas para não ficar só aquela pergunta sobre respostas explícitas que o livro faz, né? Quem é o autor, quem é a editora, isso, pelo amor de Deus, já está lá dado, as respostas estão explícitas, mas o que está nas entrelinhas? Eu preciso levar o meu aluno a perceber, né? Isso aqui, ó, quem está dizendo isso, o que o autor quer dizer com isso? Então, pensar sobre tudo isso precisa ser planejado, precisa ser estruturado. Então é muito importante que os professores se planejem para essas leituras, que devem acontecer aí pelo menos uma vez na semana, leitura compartilhada, com perguntas planejadas, ok? E fora tudo isso, a gente também precisa pensar nos registros, porque na hora da conversa e tudo mais, muita coisa passa, né? Então a gente precisa ali registrar para a gente perceber as dificuldades dos nossos alunos, as dúvidas, os interesses, né? Para que a gente possa replanejar e pensar aí as nossas ações para ir melhorando essa prática. Percebam que a gente está falando aqui do desenvolvimento de uma habilidade, né? Do despertar ou criar o interesse, o gosto pela leitura. E a gente não tem outro caminho de fazer para fazer isso que não seja a convivência com a prática leitora. Então tem que ler todos os dias, tem que estar perto, não tem que dedicar tempo, né? O momento do encontro tem que ser presente. Então não tem como a gente fazer diferente.
E eu costumo dizer que é que nem quando a gente fala de socioemocional. Quando você trabalha, vamos fazer só um paralelo, né? Como que você trabalha o socioemocional? Não é uma coisa que você vai discutir numa aula especificamente ali, né? Específico, pontualmente. Não adianta você fazer isso. Para você desenvolver o socioemocional, você precisa trabalhar e construir isso no cotidiano, nos conflitos, né? Nas dúvidas, nas incertezas do cotidiano, nos conflitos. E no todo dia a gente vai construindo todas as relações. A leitura é a mesma coisa. É encontro, é tempo, é presença, é planejamento, é o pensar sobre, para que a gente garanta, então, o direito, né, e o acesso à leitura, que é tão importante para todos nós. Você gosta de assuntos como esse? Então se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho para receber notificações e não deixe de me seguir lá no perfil do Instagram, @profaevelyncasilo, e a gente se vê em breve. Até lá!